Excelentíssimo senhor senador Delcídio do Amaral, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Excelentíssimo senhor senador Raimundo Lira, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira. Meu colega Leonardo Albernaz, secretário de Macroavaliação Governamental do TCU. Excelentíssimos senhoras senadoras, excelentíssimos senhores senadores. Senhoras e senhores, bom dia a todos. É sempre uma honra poder vir ao Congresso Nacional apresentar informações sobre as fiscalizações e julgamentos do Tribunal de Contas da União. O tema que irei apresentar hoje a Vossas Excelências se refere ao atraso nos repasses do Tesouro a bancos federais. Essa fiscalização teve início no processo 021-643-2014-8, que resultou no Acórdão 825-2015 plenário, e tem como relator o ministro José Múcio Monteiro. Trata-se de uma representação realizada pelo Ministério Público junto ao TCU, especificamente pelo procurador Júlio Marcelo de Oliveira, tendo como objetivo analisar repasses do governo federal às instituições financeiras federais, com vistas a identificar eventuais irregularidades entre os exercícios de 2012 e 2014. A representação foi realizada em agosto do ano passado, os trabalhos de campo realizados entre setembro e novembro e o relatório concluído ao final de dezembro. Em abril deste ano, o plenário do Tribunal emitiu o Acordo 825. Logo em seguida, foram apresentados dois embargos de declaração, um por parte da Advocacia Geral da União e outro por parte da Procuradoria-Geral do Banco Central. Os dois foram rejeitados pelo plenário, que emitiu um segundo acórdão no processo de número 992. Atualmente, há dois recursos em andamento, que, segundo as normas do tribunal, devem ser analisados por unidade técnica específica e diferente daquela unidade que fez análise inicialmente desse processo. Além disso, o processo também possui relator diferente, segundo as regras do tribunal. Após sorteio, foi definido como relator o ministro Vital do Rego. Os recursos estão em análise de mérito. Caso no mérito não haja mudança de entendimento do tribunal sobre as irregularidades, serão analisadas as defesas das 17 pessoas chamadas em audiência por meio do Acordo 825. Bom, esses são os 4 principais achados do Acordo 825, que irei detalhar mais adiante. Em síntese, o primeiro trata das operações de crédito vedadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O segundo trata dos efeitos dessas operações nas estatísticas fiscais. O terceiro, em irregularidades orçamentárias no uso de recursos do FGTS para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. E o quarto, atraso nos repasses de recursos relacionados a royalties, salário educação e benefícios previdenciários. Para cada um desses achados, eu vou detalhar aqui 4 componentes, que são aqueles exigidos pelas normas do tribunal em suas auditorias, seguindo metodologias aceitas internacionalmente. A regra aplicável representa a regra do jogo, a situação desejada, que na maioria das vezes está prevista na legislação. A situação encontrada, descrevemos as irregularidades detectadas, as evidências que fundamentam essa constatação e, por último, a decisão do tribunal sobre esses achados. Primeiro achado, então, operações de crédito irregulares com bancos federais. Aqui são as regras aplicáveis, a Lei de Responsabilidade Fiscal, alguns dos dispositivos que foram utilizados para fundamentar esse achado, em especial o artigo 36, que veda a realização de operação de crédito entre o ente controlador e a instituição financeira controlada. Durante a auditoria, a equipe identificou a utilização de recursos próprios de bancos federais para financiar políticas de governo. São 3 casos: o caso da Caixa Econômica Federal, do BNDES e do Banco do Brasil. No caso da Caixa Econômica Federal, são 3 programas, a Bolsa Família, o Seguro-Desemprego e abono salarial. No caso do BNDES, o Programa de Sustentação do Investimento, e do Banco do Brasil, o Safra Agrícola. Esses valores são valores acumulados até junho de 2014, obtidos durante a auditoria.
As evidências nesses trabalhos são principalmente as demonstrações financeiras do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES, os extratos de repasses à Caixa demonstrando saldos negativos recorrentes e persistentes e a conciliação entre estoque de equalizações e pagamentos realizados ao Banco do Brasil e ao BNDES, no caso das equalizações do Safra Agrícola e do PSI. Agora eu irei detalhar caso a caso com gráficos que ajudam a ilustrar a evolução desses saldos na conta de suprimento na Caixa Econômica. Bom, esse primeiro caso é o caso do Bolsa Família. A gente pode observar ali que até outubro de 2013 os saldos são positivos no final do mês e a partir de novembro começam os saldos negativos. Até agosto de 2014, tendo apenas um saldo positivo em janeiro de 2014. Esses saldos negativos, eles vão aumentando até chegar em julho de 2014 a um valor superior a R$ 2 bilhões. Agora o caso do abono salarial. O abono salarial começa em agosto de 2013, com saldos negativos, e até agosto de 2014 ele só apresenta 3 saldos positivos. Todo o resto, apenas saldos negativos, chegando aí a R$ 1,5 bilhão no final de 2013. E dentre esses casos da Caixa Econômica Federal, o mais grave é o caso do seguro-desemprego, em que durante um ano, nesse extrato, é possível observar saldos negativos recorrentes e sistemáticos, entre o período de julho de 2013 e agosto de 2014, chegando até mais de R$ 3 bilhões de déficit. Aqui a gente está olhando só os saldos ao final do mês. Porém, ao observar esse gráfico, onde constam aí os saldos diários, é possível constatar que esses déficits ocorreram praticamente todos os dias durante um ano, tendo apenas alguns momentos de saldo positivo no início de 2014. Bom, passado a descrição sobre a Caixa Econômica, agora vamos falar sobre os 2 casos de equalização. No caso da equalização, é um pouco diferente a dinâmica. No caso dos contratos de repasse na Caixa Econômica, as regras estão previstas nos próprios contratos e tem uma dinâmica praticamente que diária. No caso das equalizações, a dinâmica é semestral e estabelecida em portarias do Ministério da Fazenda. Esse caso aqui nós temos as colunas azuis, as equalizações que são realizadas mês a mês pelo Banco do Brasil. E nessas colunas em vermelho, os pagamentos feitos pelo governo federal ao Banco do Brasil. Pela regra da portaria do Ministério da Fazenda, a apuração dessas equalizações é feita ao final do semestre. Então, as equalizações são feitas mês a mês e ao final de um semestre, no primeiro dia do semestre seguinte, esses valores são devidos. Por isso, é possível observar ali esse pagamento maior ali em janeiro de 2012. É de se esperar que os pagamentos tenham uma certa sazonalidade. O que aconteceu no caso do Banco do Brasil? É possível observar ali que os pagamentos vão ficando cada vez mais escassos e as equalizações continuam na mesma dinâmica. Exatamente por isso, os saldos vão se acumulando ao longo do tempo, chegando a valores bilionários no final de junho de 2014. O caso do BNDES talvez seja mais ilustrativo, exatamente por ser o que tem a maior materialidade. Aqui foram analisados os recursos PSI desde 2009. Então, nós temos ali em dezembro de 2009, na coluna amarela, a equalização que foi realizada e na coluna vermelha, o pagamento feito pelo governo federal ao BNDES. E aí, seguindo essa mesma dinâmica semestral, em junho de 2010, temos a equalização e logo em seguida temos o pagamento. A partir de dezembro de 2010, nós temos a equalização, não temos pagamento e começa a se acumular o saldo do BNDES junto ao governo federal. Perdão, do governo federal junto ao BNDES. Tá. Bom, então
a partir de 2010, esses saldos começam a acumular. Até junho de 2014, por quê? Temos aí equalizações que são feitas a cada semestre e não há pagamento. E esses saldos vão se acumulando. Em junho de 2014, segundo informações do próprio Tesouro, o valor a pagar pelo governo federal ao BNDES totalizava 19,6 bilhões de reais. São informações do próprio Tesouro Nacional. A decisão do tribunal, nesse caso, foi determinar a cobertura de saldos negativos a partir de um cronograma de pagamentos a ser apresentado pelo Tesouro Nacional. Além disso, encaminhamento ao Ministério Público Federal e audiência dos gestores envolvidos. O segundo achado trata das distorções nas estatísticas fiscais. Então, nós temos aqui nesse primeiro slide qual que é a regra aplicável. A regra aplicável, basicamente, eu não vou detalhar caso a caso aqui, mas isso aí é importante para a gente compreender por que o Banco Central se tornou o órgão responsável pela apuração dos resultados fiscais. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece... Quando é que o TCU começou a cobrar o pagamento desses saldos, dessas equalizações? Qual é o primeiro ofício cobrando os saldos? Quando é que o TCU começa a cobrar esses saldos? O tribunal fez a determinação por meio do Acordo 825, feito em abril de 2015. Bom, então a primeira vez que o TCU cobrou só foi em 2015? Em relação a esse caso, sim. Durante 5 anos não cobrou nada, mesmo os saldos se acumulando? Sim. Obrigado. Então, voltando aqui às estatísticas fiscais, a regra aplicável para a apuração das estatísticas fiscais atualmente é um manual de estatísticas fiscais estabelecido pelo Banco Central, de acordo com um projeto de lei orçamentária que estabelece essa competência ao Banco Central, tendo em vista não haver ainda uma metodologia de apuração por parte do Senado Federal. E nessa metodologia, o tribunal nunca questionou essa metodologia, sempre consideramos a metodologia abaixo da linha, que é onde o resultado primário é igual à variação da dívida líquida no setor público. E para que seja considerada uma dívida, é necessário que essas dívidas as dívidas do governo, estejam registradas no ativo das instituições credoras e as operações sejam intermediadas, sancionadas ou transitadas por instituições do Sistema Financeiro Nacional. O que o tribunal identificou? O tribunal identificou que haviam passivos da União junto a instituições financeiras federais e ao FGTS não registrados no Banco Central. Aqui nós temos 4 casos. Nesse primeiro caso da Caixa Econômica Federal, o próprio Banco Central identificou, na sua área de supervisão, que o saldo de um ativo da Caixa junto ao Tesouro Nacional evoluiu de forma significativa e alcançou tal materialidade que ganhou relevância suficiente para que fosse registrado em estatísticas fiscais. E em agosto do ano passado, o próprio Banco Central fez o registro. Portanto, o caso da Caixa, no âmbito das estatísticas fiscais, está regularizado. Porém, ainda restam irregulares o caso do FGTS, tanto no programa Minha Casa Minha Vida, quanto da Lei Complementar 110, que trata das contribuições sociais que foram estabelecidas para fazer a recuperação financeira do FGTS. No Banco do Brasil, a equalização de taxas de juros de safra agrícola e também uma rubrica chamada Títulos e Créditos a Receber, que constam nas demonstrações financeiras do Banco do Brasil e que não constam como dívida do governo federal. E no BNDES, mais uma vez, o Programa de Sustentação do Investimento. Bom, esse gráfico ele ajuda a visualizar a composição de em qual materialidade da subavaliação da dívida líquida do setor público. No total foram identificados 40 bilhões que estavam fora da dívida líquida do setor público, sendo a maior parte no FGTS, uma parte no Banco do Brasil e 12 bilhões aí do BNDES. Um pouco antes eu cheguei a mencionar 19 bilhões do BNDES. Essa diferença é uma diferença que o Banco Central já está registrando. Então, tem aí 7 bilhões
claro, olhando isso aí, junho de 2014, que já estão registrados nas estatísticas fiscais. Faltam 12 bilhões no caso do BNDES. E aqui nós temos a evolução de enquanto ficou superavaliado o resultado primário no período de 2010 a 2014, em razão dessas operações. Chegamos aí a mais de 10 bilhões em 2013 e mais de 7 bilhões em 2014. As evidências aqui são basicamente as mesmas, demonstrações financeiras dos bancos e do FGTS, as estatísticas fiscais e as solicitações de repasse e portarias do Ministério da Fazenda que regulam as equalizações, tanto no caso do Banco do Brasil quanto no caso do BNDES. Decisão do tribunal foi no sentido de determinar o Banco Central para registrar na dívida líquida do setor público os passivos da União junto a instituições financeiras e o FGTS e refazer o cálculo do resultado primário de 2013 a 2014, além de publicar o impacto dos adiantamentos concedidos pela Caixa na dívida líquida do setor público e nos resultados primário e nominal de 2014, além das audiências do presidente e do presidente e chefe do Departamento Econômico do Banco Central. O terceiro achado trata aí das irregularidades orçamentárias nos adiantamentos concedidos pelo FGTS. Aqui estamos falando do programa Minha Casa Minha Vida. A regra aplicável está prevista na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Constituição, vedando a realização de despesa ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto exigindo que todas as despesas relativas à dívida pública e as receitas que atenderão constem da Lei de Orçamentário Anual e também que sejam cumpridas as condições para a contratação de operação de crédito. Então, aqui também há uma operação de crédito, porém ela não é vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo fato do FGTS não ser uma instituição financeira. Porém, para que seja uma operação de crédito regular, ela tem que cumprir as condições previstas no artigo 32 da LRF. Bom, são dois casos que foram identificados, tanto o pagamento de dívidas junto ao FGTS no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida sem autorização orçamentária, quanto a operação de crédito sem inclusão das receitas no orçamento e sem verificação da regra de ouro. Esse quadro ajuda a compreender como esses saldos vão se formando. Em 2009, naquela primeira coluna, nós temos ali o subsídio que foi aprovado no Orçamento Geral da União. E na coluna seguinte, nós temos os pagamentos. Em 2010, um subsídio de 1 bilhão e 200, quase 1 bilhão e 300. E temos um pagamento de 350 milhões. Em 2011, há o subsídio, não há pagamento. Em 2012, há o subsídio, não há pagamento. Em 2013, há o subsídio e temos aí 4 pagamentos. Todos esses pagamentos se referem aos subsídios realizados em 2010. 2014, mais uma vez, tem um subsídio de 1 bilhão e não há pagamento. Então, os valores referentes de 2011, 2012, 2013 e 2014, temos subsídios nesses valores e não temos os respectivos pagamentos. Portanto, acumulou-se aí 6 bilhões de reais no valor a pagar do governo federal ao FGTS. Qual foi a decisão do tribunal? Determinar ao Ministério das Cidades a inclusão na proposta orçamentária de fonte de recursos relativa aos adiantamentos concedidos pelo FGTS, alertar ao Poder Executivo Federal a respeito da execução de despesas sem autorização orçamentária, encaminhamento ao Ministério Público Federal e audiência dos gestores do Ministério das Cidades. O último achado trata aí dos atrasos nos repasses de recursos. São 3 casos, o caso dos royalties, do salário de educação e dos benefícios previdenciários. A regra aplicável aqui é uma regra para cada um desses casos, a legislação que orienta o prazo de pagamento ou o calendário de pagamentos, conforme o caso. Só para encerrar, a situação encontrada aqui. Nós identificamos na auditoria que as ordens bancárias estavam sendo atrasadas, tanto no horário quanto nos dias, conforme o caso. Nós evidenciamos isso por meio das datas de solicitação dos repasses, que eram feitos pelos ministérios setoriais. Esses ministérios setoriais continuaram fazendo essas solicitações nas datas usualmente que eles faziam. E a emissão das ordens bancárias e o saque estavam sendo postergados, de modo a empurrar o efeito financeiro para o mês seguinte e, naturalmente, o efeito fiscal também. Decisão do tribunal. Determinações ao Tesouro Nacional para que saques cumpram prazos legais relativos a royalties e salário de educação e recomendação ao Tesouro para repasses tempestivos ao INSS
além das audiências dos responsáveis pelos repasses relacionados a royalties e salário e educação. Bom, muito obrigado a todos. Estou à disposição para esclarecimentos.